Segundo o livro das Crônicas, capítulo 12, versículo 12, vai dizer: como Roboão se humilhou, a ira do Senhor afastou-se dele, e ele não foi totalmente destruído. Na verdade, em Judá ainda havia algo de bom. De novo, como Roboão se humilhou, a ira do Senhor afastou-se dele, e ele não foi totalmente destruído. Na verdade, em Judá ainda havia algo de bom. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, por tudo que o Senhor já tem nos proporcionado aqui nesse momento tão maravilhoso e especial de adoração, onde nós falamos com o Senhor, mas agora o Senhor falará conosco. Eu te peço que essa palavra seja como uma semente em cada coração. Tenho certeza que no tempo certo ela dará os seus frutos. Em nome de Jesus. Amém e amém. O texto que nós lemos narra a história do novo rei de Israel. Mas o contexto dessa história, Miriam, é um contexto de vitória, que é o contexto de Davi. Roboão é descendente do rei Davi. Rei Davi é aquele que você já conhece a história dele, que veio do pasto, veio do meio do mato, rejeitado. E tem uma trajetória de sucesso, porque mesmo que ninguém acreditava, ele acreditou na palavra que Deus tinha dado para ele. Davi de menino se torna um homem poderoso. Apesar de alguns erros, ele é reconhecido na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. O tempo passa e Davi tem alguns filhos. E em um dia que os reis deveriam estar na guerra, Davi decidiu ficar no palácio. Ele não foi. Quando Davi não vai para a guerra, ele fica em casa. Quando ele fica em casa, ele consegue notar uma mulher lá embaixo, porque ele estava no palácio, tomando banho. Eu fico perguntando, que mulher é essa que toma banho com a janela aberta? Diz a Bíblia que ele fica encantado com aquela mulher. Mas o nome disso é pecado. O nome disso é pecado. Porque como rei, Davi poderia ter a mulher que ele quisesse. Era só chamar. Naqueles dias, homens, ele podia chamar a mulher que ele quisesse. Mas ele viu aquela mulher, se apaixonou por ela, porque paixão tem diferença de amor. Paixão é uma coisa que vem no seu coração que emana assim. Por isso você tem que tomar cuidado, porque é possível você estar casado e se apaixonar por outro. Só que paixão é algo que pode ser passageiro. Paixão é sentimento, amor é decisão. E diz a Bíblia que Davi se apaixona por aquela mulher, manda um dos seus servos buscá-la. Ele a reconhece, porque ela era mulher de Urias. Ele manda buscá-la, passa uma noite com ela e manda ela embora. Manda ela embora, como você talvez já passou a noite com um homem e depois te mandou embora e você se sentiu usada. Ela foi embora. Só que tem uma música que diz, depois de 9 meses. Thaís, essa você conhece, né? É samba? Ou não, essa música? Axé. Você gosta também? Não? Samba você gosta. Pagode que você gosta. E o moreno? Dança? O tempo passou e a mulher aparece, grávida. Ele fala, e agora? O que eu vou fazer? Ele teve uma brilhante ideia. Manda chamar Urias. Traga Urias, que era o esposo dela, estava na guerra. Ele recebe Urias. Urias, naqueles tempos, eram dias de viagem. Então ele manda trazer Urias. Urias volta, ele diz, Urias, eu te trouxe para saber como que está a guerra, mas antes de você ir embora, dorme lá na sua casa, dá uma passadinha lá. O que ele imaginou? Naqueles tempos, as guerras duravam meses. Então, um tempo sem ver sua esposa, obviamente, ele vai se deitar com ela. Urias falou, rei, como poderia eu estar no aposento da minha casa descansando, sabendo que meus irmãos estão na guerra? Pensa que facada no coração
de Davi, Miriam. Como poderia eu estar no aposento da minha casa, curtindo com a minha esposa, sendo que meus irmãos estão na batalha, estão na guerra? E Davi, eu cometi uma burrice. No outro dia, ele não foi, disse, Urias, você deveria passar na sua casa. Como Urias não foi, ele escreveu uma carta. Nessa carta estava dizendo, Joabe, que era o capitão do seu exército, coloque Urias na frente da batalha, arme uma emboscada, ele precisa morrer. Urias vai com aquela carta fechada, e naquela carta, ele carregava o carimbo da autorização da sua morte. Olha a fidelidade desse homem. Ele poderia abrir, mas ele não abriu. Chegando lá, Joabe, que era muito leal e fiel a Davi, sem saber o que estava acontecendo, colocou Urias na frente da batalha. E ele veio a morrer. Ele faleceu. Depois disso, ele assume a esposa de Urias, Batseba. O filho morre. Nasceu e morreu. Quando ele já nasceu doente, Davi entrou em jejum por ele, não comia, não bebia, quase não dormia. Mas quando ele morreu, o filho dele morreu, ele tomou banho, trocou as vestes, aparou a barba e foi para a mesa jantar. E as pessoas não entenderam. Como assim, Davi? Você estava em jejum? E agora seu filho morre e você agora se prepara e vem se alimentar? Ele diz, o que eu podia fazer para o meu filho, eu fiz enquanto ele tinha vida. Agora o Senhor o levou. Depois disso, com Batseba, nasce Salomão. E Deus é tão misericordioso com quem se humilha, que com a mesma mulher que ele arrumou um problemão para a vida dele, com várias consequências, ele agora tem o filho que daria continuidade ao seu reinado. Com isso, Salomão cresce naturalmente, o tempo passa. Quando o seu pai está para morrer, tinha um irmão muito esperto que por um tempo assumiu o trono, mas o trono era de Salomão. Davi, já idoso, convoca-o juntamente com o profeta, os anciãos, e proclama Salomão rei de Israel. Salomão assumiu a nação de Israel com uma crise política muito grande, financeira muito grande. Mesmo que Davi tenha deixado muita coisa para ele construir, inclusive o templo, ele passou por muitas dificuldades. Então, o Senhor aparece a Salomão e diz a ele, Salomão, pede o que você quiser. Depois de Salomão ter feito um grande sacrifício, era normal que alguns reis, quando iam assumir o reinado, sacrificassem alguma coisa. Mas Salomão foi além, ele sacrificou 1000 bois. Ele foi além, Miriam. E porque ele foi além, Deus aparece para ele em sonhos. Salomão, peça-me o que você quiser. Ele disse, ó Senhor, no meio de uma crise política, eu tão jovem, tão menino, me dê sabedoria. Me dê sabedoria. O Senhor disse, porque você pediu sabedoria e não pediu riquezas, eu te farei o homem mais sábio que já passou na terra. Depois de você não haverá, e ainda assim eu te farei o homem mais rico da terra. Salomão foi um homem que não lhe faltava nada. Engraçado que a sua riqueza e a sua influência vinha inclusive das conexões e alianças que ele conseguia fazer com Irão, o rei de Tiro, por exemplo. Com o Irão ele conseguiu toda a madeira da melhor espécie, da melhor qualidade, para construir o templo. Aonde precisava ir madeira. Salomão era aquele homem incrível que todas as pessoas vinham para conhecer da sua sabedoria. Quando eles vinham para conhecer da sabedoria de Salomão, eles ficavam... A palavra certa seria deslumbrados. A rainha de Sabá foi uma que chegou e disse, Salomão, eu achava que a sua sabedoria era muita, mas vendo de perto, eu percebo que as pessoas não disseram 1% daquilo que você de fato é. Olha o assentado dos seus servos, todos uniformizados. Olha a organização desse palácio. A sua sabedoria é incrível, Salomão. O tempo passa. Israel vive um reinado de paz incrível, de prosperidade, assim como você vai viver.
O amém de cá foi mais alto. Um reinado de paz e de prosperidade, assim como você vai viver. Mas na morte de Salomão, o seu filho Roboão assume a sucessão de seu pai. O problema é que Roboão fez algo que ele não deveria ter feito. E aqui que entra a parte mais importante que eu quero transmitir a você nesses poucos minutos que ainda me restam. Roboão, ele, como seu pai, lá no início não sabia governar. Então ele chama algumas pessoas de perto, agora os anciãos, e no capítulo 10 e no versículo 1 do segundo livro das Crônicas, diz que Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, tinha fugido do rei Salomão e estava no Egito. Assim que soube a reunião em Siquém, voltou ao Egito. Mandaram chamá-lo. Então ele e todo Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: o teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. As pessoas diziam: o seu pai colocou sobre nós um jugo pesado, nós estamos trabalhando demais, mas faça algo por nós e nós te serviremos. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele: como vocês me aconselham a responder este povo? Eles responderam: se hoje fores bom para esse povo, se os agradares e lhe deres resposta favorável, eles sempre serão seus servos. Então simplesmente dê a esse povo aquilo que eles precisam: descanso. Mas o versículo continua, porque diz que ele rejeitou o conselho das autoridades, dos anciãos, das pessoas mais experientes, dos sábios de Israel, e foi consultar os jovens, aqueles que cresceram com ele. Os jovens disseram: a este povo que te disse, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve, dize: o dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, os jovens disseram: se vocês acham que meu pai foram pesados, vocês não sabem o que estão por vir. Com isso, houve uma divisão no reino de Israel. Aquilo que Deus havia começado com Saul, embora caiu, Deus levanta Davi, daria sequência com Salomão. Agora o seu filho Roboão, por falta de sabedoria e não tendo ouvido os conselhos certos, acabou dividindo o reino de Israel. O reino de Israel era composto por 12 tribos. Você tem que entender que Deus tem prazer na distribuição das tribos. O que significa isso? Deus, Ele ama ver sua multiforme sabedoria e graça nas igrejas, nas cidades. Então, é muito bom saber que nós temos várias igrejas, como os presbiterianos, os batistas, os assembleianos, os mensageiros. Deus tem prazer na distribuição das tribos. Deus não tem prazer na divisão do reino. Qualquer lugar que você entrar, que tiver divisão, sai fora desse lugar. Porque Deus não tem prazer nisso. Roboão assume, por falta de sabedoria, não ter ouvido o conselho dos anciãos, das pessoas certas. Agora o reino é dividido, porque entra Jeroboão na parada. Jeroboão assume, fica com as 10 tribos de Israel. E agora Roboão fica apenas com 2 tribos de Judá e a tribo de Benjamim. Mesmo assim, pela misericórdia de Deus, que havia dito a Davi que não lhe faltaria sucessor no trono. E quantas das vezes nós agimos por falta de sabedoria, porque não vamos nas pessoas certas antes de tomar uma decisão importante. Você precisa entender que no seu processo de discipulado, no seu processo de maturidade da vida, quando você encontrar alguém que você percebe que essa pessoa pode te ajudar, que vai ser um mentor na sua vida, vai ser natural, no princípio, você perguntar todas as coisas.
Até coisa simples. Eu viro para a direita ou eu viro para a esquerda? É normal. E quem está te mentoreando, quem é o seu discipulador, entende isso. Chegará um momento que você vai conseguir andar com as suas próprias pernas. Houve um tempo na minha vida que o pastor Bruno não saía da minha casa. Ele dormia lá, Ana Paula, todos os dias. Ele amava o macarrão que a mãe fazia para ele. O Michael Douglas, gente, ele também ficava lá, mas ele não suportava. Dava 9 horas, o farol abaixava. Ele começava a dormir. Não tinha um dia que o pastor Bruno não saía de casa. Tudo que o pastor Bruno ia fazer, ele me perguntava. E ele estava aprendendo com a vida. Um dia, a gente estava capinando, eu morava aqui no Bar Gomes, a gente estava capinando lá, o terreiro de casa, o fundo do quintal. A gente estava lá capinando, de repente eu falei, pastor Bruno, vá lá. Compre lá, filhão, para nós um rastelo, para a gente rastelar isso aqui. Ok, pegou o dinheiro, foi lá, chegou com um rastelo e um cavalo. Cavalo. Ao chegar com o cavalo, eu falei, que é isso, Bruno? Ele falou, não precisa de rastelar e nem jogar o mato fora. O cavalo vai comer isso aí tudo. Eu falei, cara, imagina se o dono desse cavalo viesse entrando isso aqui para dentro e fechando esse portão. Fala que você está roubando o cavalo dele. Inteligente. Fazendo a coisa certa da forma errada. Hoje, a gente se fala sempre, nós estamos alinhados. Mas já não tem mais a necessidade do pastor Bruno perguntar, eu viro para a direita ou eu viro para a esquerda? Ele está tão bem que eu nem vou na casa dele. Ele está tão bem que eu nem tomo café na casa dele. Sabe o que eu fiz esses dias, Júlio? Eu fui à casa dele, eu cheguei lá com café. Minta-me na frente da congregação. Minta-me. Cheguei lá e falei, vim tomar um café com vocês, porque no começo... Mas de tão bem que está, para a glória de Deus. Só que você não pode ter medo nem vergonha. Você precisa de alguém para te ajudar. Mas essa pessoa que for te ajudar, por favor, não tome o tempo dela se você não estiver disposto a seguir aquilo que ela está te falando. Tem pessoas que eu amo. Chegam para mim no meu gabinete, na minha sala, pastor, estou com essa e essa demanda. O que eu faço? Faça isso, isso e isso. Eles fazem. Eu amo ver isso. E lá na frente dá certo. Ô, coisa boa. E aí eu amo resolver problema quando você traz um problema novo para mim. Amo te ajudar. Agora, eu tenho preguiça de gente que me procura, eu dou um apontamento e faz diferente. Tem uma pessoa aqui que eu estou desse jeito já, sabe? Mas eu não posso falar o nome aqui na frente dos irmãos. Me procurou umas 3 vezes, pastor Bruno, e fez diferente. Nas 2 quebrou a cara, estou esperando quebrar a 3ª. Porque na 4ª vai vir me pedir ajuda. Eu vou falar, não vou te dar. Não vou te falar. Porque você está tomando meu tempo à toa. Meu tempo é tão precioso. E o seu também. O seu também. O meu e o seu é precioso. Então, tomar os conselhos certos com as pessoas certas vai te fazer crescer na sua vida de uma forma incrível. Mas você precisa ouvir. Eu tenho dito que as coisas, os lugares e as pessoas têm a importância que você quer dar. É por isso que você não pode ficar insistindo com alguém que não consegue enxergar e ver. Está sentindo frio, Miriam? Eu falei. Eu profetizei isso aqui. E eu também estou aqui, ó. Eu profetizei, nós vamos sentir frio. Mais alguém com frio aí? Aí, ó, eu falei, pode passar a vir para a igreja. Pode passar a vir que nós vamos passar frio. Eu falei para vocês. Então... Ô filho, você está ligado com o compressor ainda? Eu percebi que... Ah, não? Obrigado. É porque eu percebi que as pessoas não escutam essas gargalhadas da transmissão que estamos fazendo. Então é muito importante você deixá-lo, o compressor. Então, se as pessoas não olharem para aquilo que você está tentando mostrar para elas, com as mesmas lentes que você está vendo,
os lugares, as coisas e as pessoas não terão importância, porque as coisas, os lugares e as pessoas terão a importância que você quer dar. E existem pessoas, infelizmente, que só sabem dar valor depois que perde. Recentemente, uma vizinha faleceu. 32 ou 33 anos de idade. Mexeu com a cidade. Sim ou não? Mexeu com a cidade. A cidade ficou abalada. Foi num acidente trágico. Promissora. Deixou uma filha. 6 ou 7 anos, Miriam. O noivo tinha 36 anos, 35. Várias empresas, uma vida incrível pela frente. Só precisavam se converter porque era cruzeirense. Mas eram pessoas incríveis, maravilhosas. Ela faleceu. Saiu no G1, saiu no site do Cruzeiro, saiu não sei na onde. Todos os portais de mídia da nossa cidade. É verdade ou mentira? E todo mundo lamentando. Mas se essas pessoas eram tão importantes assim, por que não fizeram nada em vida? Por que não celebraram em vida? Porque no segmento dela dizem que era melhor, mas por que ninguém falou isso antes? Então as pessoas, as coisas e os lugares terão a importância que você quiser dar. Qual que é o nível da importância da igreja? A que você quiser dar. Qual que é o nível da importância da sua família? A que você quiser dar. Qual é o nível da importância dessa cidade? A que você quiser dar. Já percebeu que existem pessoas que falam de um jeito que o outro fala da mesma coisa de uma forma diferente? Tem uma pessoa, pastor Bruno, que às vezes eu vejo ela, pelo menos uma vez por semana. E eu sempre chego lá em casa falando para Marina, fulano de tal falou que negócio lá daquela que abriu agora é bom. Porque ela fala numa boca, Thaís. Ela fala numa boca, nossa, eu comi um sanduíche novo que abriu agora na cidade. Você não faz noção. Que delícia. Você olha para aquele sanduíche e fala, que boniteza. Gente, sanduíche é bonito. Aqui é X podrão? Não, aqui, presta atenção. Eu estou fazendo assim, ó. Olha aqui. Sanduíche, você que está aí no meu canal do Spotify, eu estou fazendo assim com as mãos, assim, em forma de se você está segurando um sanduíche. Porque o Thales falou que vai fazer o meu canal lá. Né, filhão? E eu estou esperando. 3 anos. Observe que eu estou segurando um sanduíche assim. Não é aquele que chega para você assim, naquele... Não. Mas ela falou de um jeito que Marina comprou. Foi Marina, ela falou. O jeito que ela fala. Ela falou, nossa, abriu um cachorro quente na cidade agora que dá para ir com a família, com os amigos. Ele tem quase 1 metro. Pensa, vai tudo de bom naquele cachorro quente. Mas o jeito que ela fala. A Nayara é uma excelente profissional? Sim ou não? Mas você conversa com ela para você ver e fala assim, é. É ou não é? Então, coisas, lugares e pessoas terão a importância que você quer dar. Tá, pastor, beleza. Já tomei várias decisões na minha vida, mas eu não preciso disso agora, porque eu já errei. O que eu faço? Você pode começar pelo versículo que nós lemos no início, que diz, como Roboão se humilhou, a ira do Senhor afastou-se dele, e ele não foi totalmente destruído. Na verdade, em Judá havia algo de bom. Primeira chave, se humilhar. E a segunda, ter algo bom dentro de você. Tem que ter algo bom dentro de você. Sabe aquela questão assim que você erra com um amigo seu? Ou um amigo erra com você, só que ele já acrescentou tanto a sua vida, ele tem tanta coisa boa que você fala assim, eu só não vou romper essa amizade por causa dessa coisa que essa pessoa já fez por mim, ou porque lá no coração dela ainda tem algo poderoso. Talvez você não buscou os conselhos certos para o seu namoro, para o seu casamento, para os seus negócios. Talvez você errou muito, mas e agora? O que eu faço? Agora é se humilhar.
se humilhar, e eu tenho certeza que existe algo bom dentro de você. Vou falar de novo para esse lado esquerdo aqui, porque, não sei, tem alguma coisa com vocês, e esse ouvido meu aqui que é o bom. Você precisa se humilhar, e a outra coisa, e que eu tenho certeza que tem dentro de você, existe algo bom dentro de você. Eu sei que existe algo bom dentro de você. Porque Deus precisa olhar para nós e ver algo bom. Davi foi esse homem. Para vocês terem uma ideia do quanto foi terrível as consequências na vida de Davi, ele pegou a mulher que não era dele, matou o marido da mulher, ficou com ela, mas ele se humilhou. Ele ajoelhou e disse, quando confrontado por um profeta, porque a coisa mais difícil para você vai ser ter um coração submisso para poder ouvir a autoridade que Deus colocou na sua vida quando você estiver grande. Porque quanto mais cresce, mais submissão você tem que ter. Porque ele tinha temor, Miriam, porque ele podia mandar matar o profeta. Tanto que o profeta teve que falar para ele uma parábola. Se o profeta chega para ele com o coração cheio de pecado do jeito que ele estava, ele mandava matar o profeta. Mas o profeta teve que contar uma parábola para ele. E Davi sempre, como foi muito generoso, ele disse, esse homem que fez isso com essa ovelha tem que morrer. O profeta disse, esse homem é você. Porque você pegou a mulher que não era sua e matou o marido dela. Ele ajoelhou e disse, Senhor, me perdoe, porque só contra ti eu pequei. Ele se humilhou. E um coração humilhado, contrito, tem o poder de mover o coração de Deus. Não importa quantas vezes você já errou. Talvez você chegou aqui hoje e errou muito. Já deu tantas mancadas na vida. Mas se existe algo bom dentro de você, inclusive a capacidade de se humilhar. E se humilhar não é fácil. Pedir perdão não é fácil. Mas é para corajosos. Ele se humilhou, Marli, e disse, só contra ti, Senhor, eu pequei. Eu careço da sua graça. Depois disso, Miriam, ele ficou conhecido como homem segundo o coração de Deus na Bíblia. Pedro foi um homem que negou Jesus, pastor Bruno. Por você eu vou até a morte, Jesus. Quem é você? Você é um deles. Você fala como eles. Você anda como ele. Você se veste como ele. Quando você está comprometido com algo, você fala como, se veste como e se comporta como. De novo, quando você está comprometido com algo, você se comporta como, fala como e se veste como. Depois ele fala para Jesus, você sabe que eu errei, eu te neguei, mas eu estou arrependido. Jesus diz para ele, então você vai pastorear o meu rebanho. Na primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas se batizaram. Igual no batismo que vai ter na Mensageiros. Na praia. E você ajudando a batizar. Qual que é a chave? Se humilhar. Porque se existe algo bom dentro de você, é a capacidade que você tem de reconhecer o quanto você pode melhorar. E um coração contrito move o coração de Deus. Um coração arrependido tem o poder de mover o coração de Deus.